Quixadá, a palavra em língua de índio quer dizer curral de pedras. Realmente é um imenso curral de pedras, um círculo de pedras, onde no meio delas é a minha cidade. Quer dizer que eu sou quixadaense. Quixadá é realmente a minha cidade natal. A Raquel começou a ler muito cedo, com 5 anos ela aprendeu a ler, e daí começou a ler Alencar, ler Machado, ler Júlio Verne, que ela se apaixonou. O estudo da Raquel antes do colégio foi só em casa, com a família, com o pai. Minha mãe não acreditava em educação formal. Minha mãe era uma mulher de espírito muito moderno, muito inteligente. E meu pai me contava as vidas dos reis de França, a história da França. Preparavam bem literatura, mas na matéria religiosa ela estava um pouco atrasada. Mas um dia nós fomos visitar minha avó Raquel e ela me chamou e disse: minha santa, você sabe rezar? Eu disse: sei. Então vem cá, senta comigo. Me sentou na rede com ela e disse: faz o sinal da cruz. Eu fiz com a mão esquerda. Aí minha avó ficou escandalizadíssima, viu que eu não sabia rezar coisíssima nenhuma, ninguém me ensinava em casa, e fez um conselho de família, deu uma grande espinafração no meu pai e na minha mãe, e junto com as outras tias, decidiram que eu ia para o colégio das irmãs. Ela chegou mais ou menos aqui com 10 anos, e a nossa superiora na época era irmã Apoline Simas. Então a irmã Apoline me chamou, começou a falar sobre história, eu contei a história do Pedro I, Pedro II, Carlota Joaquina. Daí disse: Raquelzinha, vamos fazer agora uma volta ao mundo. E eu perguntei: a senhora quer pelo Estreito do Panamá ou pelo Estreito de Magalhães? Ela ficou encantada. E eram as matérias que a irmã Pauline gostava. Então ela disse: você pode ir para a 2ª classe, que era a penúltima, né? Eu não sabia nem o que era um substantivo, um adjetivo, conjugação de verbo, análise lógica e gramatical, eu nunca tinha ouvido falar. E somar, eu malmente somava de uma em uma parcela. Recuperou muito bem, e o certo é que aqui terminou em 1925. E foi o único ensino formal que eu tive na minha vida. Se um oficial, um autodidata total sou eu. Quando eu tinha 9 anos, uma vez, papai me trouxe aqui, me mostrou a fazenda, e disse: quando você casar, mande seu marido fazer uma casa aqui de frente para o nascente, mande tapar aquele açude e mande fazer o curral longe da casa, para quando chover, o sujo do curral não ir para a água do açude. Depois, quando casada com o Oyama, nós herdamos a fazenda e nós obedecemos literalmente. A inauguração foi no mês de agosto. Festa, né? Ó, festa boa, foi? Foi uma festa da comieira. Comieira da casa, que é a comieira da linha. Salinha da comieira, né? Foi desde desse tempo, minha filha, que eu entrei nessa casa para trabalhar. E a gente ajudou em tudo já. Passava toda parte do inverno de chuvas lá. Quando chegava setembro, outubro, ela vinha para cá. Aí ficava até o outro ano, até abril, maio do ano seguinte. Aí voltava para lá. De forma que ela teve essa vivência muito grande lá do Nome Deus.
Ela sempre dizia: minha vida é o não me deixes. Sempre ela fazia artigo aqui nesse chalé, né? Às vezes, escrevia nesse primeiro quarto aí, botava na janela, porque era bem claro e ventilado, e escrevia, mas batia com a rapidez. Ela começou na literatura escrevendo uma crônica, criticando a escolha da rainha dos estudantes, que era um concurso de Miss hoje. Assinada com o pseudônimo Rita de Queluz, arrasando com tal concurso de beleza. E aí, os jornalistas que receberam ficaram muito impressionados com o estilo dela, que era um estilo muito diferente. Aí foram descobrir quem era. A carta tinha sido postada pelo correio e vinha de Quixadá. Então, dizem que o Jade de Carvalho e o de Jaci de Menezes foi quem descobriram. Não, isso é a Raquelzinha, filha do Daniel. Que foi imediatamente convidada para escrever nesse lugar. E ela assinou a coluna literária durante muito tempo no jornal O Ceará. E depois parece que foi um castigo. Em 1931, a Raquel foi eleita rainha dos estudantes. E tem uma história engraçada, que a Raquel é cheia dessas coisas. No dia da coroação dela como rainha, o João Pessoa tinha sido assassinado. Ela saiu correndo, jogou a coroa de lado e disse: eu sou repórter, eu vou cobrir essa notícia. Primeiro livro, ela chamava o livrinho. Ela escreveu no caderninho, com lápis, à noite, à luz de lamparina. O 15 foi fundamental, foi um romance fundamental na literatura brasileira e basicamente nessa literatura que se usa chamar de literatura regionalista. O primeiro livro regionalista, assim, de que se tem notícia é A Bagaceira, né, do Zé Américo de Almeida. Alguns autores cogitaram que, na verdade, fosse romance de homem com pseudônimo de mulher. Por ser uma escrita contida, uma escrita que não dava margem aos sentimentalismos ou às expansões que eles acreditavam que fossem típicas do gênero feminino. O 15 é um livro puro, com linguajar expresso e uma envolvente história de amor com os dramas da seca. Vários críticos apontaram o fato de que a seca é a grande personagem de O 15. A seca e a transformação que ela traz na vida das pessoas, a relação do nordestino com a natureza, a relação das personagens com o clima e com a expectativa da chuva. Todos os limites a que o ser humano chega numa situação como essa. Raquel nasceu em 1910, então ela tinha 5 anos quando aconteceu a seca do 15. Pai nosso que estás no céu. E a seca de 15 foi muito marcante, aquele período todo. E ela mostra no livro a devoção. É tanto que ela começa o livro com a mãe Nácia se benzendo, né? Fazendo uma prece a São José pedindo chuva, que é aquela coisa muito nordestina, muito nossa. Mas quando o 15 saiu, foi bem recebido, eu ganhei o prêmio da Fundação Graça Aranha e como que me firmei literariamente aqui no Rio, no meio desse pessoal que já era a parte mais representativa dos escritores e poetas
do Rio. Vindo para o Rio, ela imediatamente arranjou um emprego no Cruzeiro e virou uma cronista. Então, até o finalzíssimo da vida dela, Raquel fez sua crônica semanal, que acabou sendo uma crônica nacional. E uma das coisas que ela dizia é que ela não era escritora em hipótese alguma, ela era jornalista. Raquel foi uma grande cronista, talvez maior do que romancista. A crônica é um gênero literário que eu acho muito interessante, porque ele fica entre o jornalismo e a literatura. De 30 para até 90 e tantos, a história do Brasil está toda lá, nas crônicas dela. Angelina Miguel é porque vivia-se os dias da guerra. E os rapazes norte-americanos que vinham por mar para cá, o último porto deles era Fortaleza. De Fortaleza eles iam para a guerra. Tinha o Zeppelin, que era aquela coisa extraordinária, que tinham histórias lendárias em todo o Zeppelin. E as moças cearenses eram apaixonadas pelos rapazes norte-americanos, todos bonitos, altos, loiros, aquela coisa toda. E as moças cearenses abandonaram os cearenses e se iludiam com aqueles rapazes. Eu digo que ela usou muito de licença poética para fazer aquela história. Porque começou por mim, mas só que não foi nada daquilo. Realmente tinha aqueles dirigíveis, chamavam blimp, que era a coisa mais linda do mundo. Em 2 páginas ela consegue resumir toda a história da guerra aqui no Ceará, os efeitos da guerra no Ceará. O Cruzeiro, naquela época, década de 60, era a maior revista do país, tinha mais de 500 mil exemplares. A última página geralmente é o ponto de vista. Então ela tinha aquela página onde ela ficou por 30 anos e eu acho que onde ela se fez. A construção da personagem e da autora Raquel foi feita mais no Cruzeiro do que no 15, que foi um livro que ela, como escritora, ela era muito, como é que é, bissexta, né? Ela passava tempo sem escrever, depois escrevia. Mas a militância na imprensa diária fazia com que ela estivesse sempre em evidência na cena cultural, né? Pela crônica. Porque a Raquel, ela se guardou muito para fazer livros de qualidade. Ela não brigou pela quantidade. Ela tinha muito assunto político, mas ela tinha o Ceará, né? Ela tinha uma coisa regional, um toque regional que não abandonava ela em hipótese alguma. Fazia crônica de todos os lugares, mas você via sempre que ela estava no Ceará. Ela carregava o Ceará dentro dela. Eu me lembro que ela estava escrevendo ali na sala. E eu estava ali sentada no alpendre e ela chegou para mim. Vocês se lembram daquela música da velha debaixo da cama? Aí eu sei não, Madre Raquel, eu me esqueci, não sei mais não. Vocês sabem, vocês não querem cantar. Cante aí, porque eu quero saber, que eu estou escrevendo um artigo e eu quero saber. Mas Madre Raquel, eu não sei mais como é, não me lembro mais não. Ela cantava um pedacinho e tal, né? Assim, eu digo, mas eu não me lembro, não sei a música toda, que era para fazer isso, tudo ela fazia um artigo. A velha debaixo da cama. A velha debaixo da cama, a velha criava um povo. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, macaco pulava, o povo fuçava e a velha dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um bode. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A velha debaixo da cama, eu não sei mais, me esqueci, eu sabia todinha, criava um macaco, criava cachorro, criava um bocado de bicho que essa velha criava. É música velha, música antiga. Ela gostava, ela dava o maior valor, Madre Raquel. Desde o meu nascimento, ela foi ser minha madrinha.
na fazenda, naquela fazenda. E o doutor Roberto Padrinho. Aqui mesmo quase todo mundo era afilhado dela. Era afilhado de Batista, era de Fogueira naquele tempo. Afilhado de fogueira é o seguinte, o afilhado e a futura madrinha dão 3 voltas na fogueira. Em cada volta que se encontram, fala, São João disse, São Pedro confirmou, que você há de ser minha afilhada, que nosso Senhor mandou. Aí o afilhado diz que você há de ser minha madrinha, que nosso Senhor mandou. Aí a madrinha abençoa o afilhado e assim fica sendo afilhado por toda a vida. E a Raquel tinha montes deles, né? A Raquel teve uma filha que morreu por volta de 1 ano e meio, antes de completar 2 anos. E ela dizia que isso a marcou profundamente. Foi determinante na escrita. O único romance da Raquel que aponta para a maternidade é O Caminho de Pedras, em que a Noemi termina literalmente subindo uma ladeira e equilibrando a barriga. Ela está grávida, depois da perda do filho ela está grávida e espera esse nascimento. Todos os outros, alguma experiência falida de maternidade. Mas em 39, o meu primeiro marido, o nosso casamento tinha sido muito abalado com a morte da nossa filha. Nos separamos, nesse tempo era disquite. E em 41 me casei com o Oyama de Macedo, médico. Eu me lembro que no dia que mamãe morreu, eu estava conversando com Maria Luísa no jardim. Estávamos as duas chorando. Eu disse, o que eu tenho mais pena, minha filha, é você ficar órfã tão novinha. Ela levantou com aqueles olhos para mim e disse, enquanto você for viva, eu nunca vou ser órfã. Aquilo me consolou muito. E realmente a nossa relação é de mãe e filha. Os 2 filhos dela só me chamam de avó. Eram os meus netos. Meu neto fez uma crônica muito bonita, uma crônica famosa chamada O Estranho, quando o Flávio nasceu. E depois ficou escrevendo sobre eles. Ela era louca por criança, tanto que essas histórias do livro infantil dela são belíssimas, né? Tem o Daniel, o Menino Mágico. Eu sou o vilão do Menino Mágico. Sou irmão mau. É um menino de uma família de classe média que começa a fazer mágicas. Ele é o Menino Mágico, eu sou o irmão chato, né? Que eu sou mais velho do que ele, eu era meio chato, aperreava ele. Então ela, para encher a bola dele, escreveu o Menino Mágico e colocou ele como protagonista. Ela foi a primeira mulher a entrar para a academia, né? Estava no Estatuto da Academia que era uma coisa para escritores homens. E a entrada da Raquel era a entrada da mulher na literatura brasileira. Essa posse foi uma festa nacional. Tinha torcida, ela era vascaína, né? Então tinha torcida vascaína na entrada da academia toda aos gritos. Eram milhares de pessoas, a cidade parou. Tinha a escola de samba, era uma coisa literalmente gigantesca. Uma das coisas mais engraçadas que eu acho da posse da Raquel é o impasse do fardão. O fardão foi desenhado para homens. Você faz com uma mulher, vai tomar posse com essa roupa? Fizeram desfiles de moda, com vários costureiros famosos apresentando versões femininas por fardão. A academia parou para inventar essa roupa da Raquel. Ela, quando começou a carreira, ela entrou para o Partido Comunista e fundou, inclusive, o Partido Comunista do Ceará. Até que ela escreveu o segundo romance dela, o João Miguel, que foi censurado pelo partido. Aí disseram, companheira, nós não aprovamos o seu livro. O Partidão quis intervir no livro dela. No livro, você sabe a história de uma moça da fazenda que se apaixona pelo filho do patrão. Tem um desses pontos. E eles queriam o inverso. Assim nós não aprovamos. Ela disse que pegou os originais e vinham passando em bonde
Então ela correu, disse que viu a porta aberta lá atrás, aí disse, não, me dê meus originais. Aí correu e disse, eu não vou fazer nada disso que vocês estão dizendo, eu vou me embora, passar bem. Aí correu, pegou um bonde que ia passando e publicou o João Miguel tal como ela queria, tal como ela tinha escrito. Todos os livros dela foram editados pelo Zé Olímpio. Na Maria Moura, a gente até foi uma reunião lá em casa, para os filhos do Zé Olímpio comprar a Maria Moura. Ele não quis. Depois é que a Record comprou e agora ela está revivendo. Aí comprou todos os livros da Raquel, da Siciliano, e tudo saiu com o título de José Olímpio, ele conservou o nome. Então todos os livros saindo agora de um por um, muito bonitos. E foi essa a história dela no Zé Olímpio. Até o Zé Olímpio morrer, ela ainda estava lá. Uma pessoa que estude a mulher no romance brasileiro, eu acho que a Raquel é o lugar mais expressivo. Na verdade, eu sou um escritor realista, não é? Então, o mundo que eu mais conheço é o mundo feminino. O mundo masculino a gente supõe. Então, a gente cria aqueles arquétipos masculinos. Enquanto que o mundo feminino, com suas riquezas e suas pobrezas, eu conheço muito melhor porque é o meu mundo. E quem escreve só tem a sua experiência para dar. E sempre a primeira pessoa feminina. No caso da Dora Doralina, por exemplo, as Três Marias também, Conceição, tudo aparece como a narradora, a própria narradora. O caso curioso é que o único romance que era em terceira pessoa é o Galo. E o personagem principal não era uma mulher, era um personagem homem, que exercia ali primeiro a função de garçom, depois ele perde até a função de garçom porque ele não tem um braço bom. Então você começa a perceber que é um homem e um homem fraco. O último romance dela, que é o Maria Moura, que foi escrito com 80 anos, o que é fascinante, porque é um bang-bang aquilo. É um livro de ação, pura ação, tem ação o tempo todo. Me deu muito trabalho para fazer o Maria Moura, por causa da linguagem. São 5 personagens falando. A época é 1830, 1840. A gente tinha que policiar terrivelmente a linguagem para não cometer anacronismos de linguagem. Eu me lembro ela descobrindo esse assunto. Ela disse, eu vou escrever um livro inspirado na Rainha Elizabeth, que é um monstro, era um monstro. E uma cangaceira que eu descobri que existia no Nordeste. E tinha uma história de uma Maria de Oliveira, que mais ou menos na seca de 77, a seca estava muito grande e ela então reuniu os filhos, os genros, os índios mansos que moravam lá, e todo mundo resolveu ir assaltando as fazendas. Quer dizer, foi uma precursora do Lampião. Embora a Maria Moura ela se travista de homem, ela corta o cabelo, que é um rito de passagem dessas mulheres, ela veste a roupa do pai, ela não esconde a identidade feminina, todos sabem que ela é mulher. Se você vê nos personagens todos, eles um pouco se libertam numa situação familiar opressora e partem para uma aventura geralmente acelerada, como é o caso da Maria Moura, que sai a cavalo para a vida, E ela termina também assim, Continua cavalgando. Quando me perguntam que algum personagem é autobiográfico, eu digo que todo personagem é autobiográfico. Desde o começo, a morte estava sobrevoando, desde a cronista jovem. E no final, a morte é o tema principal e é de uma beleza incrível, mas é de uma dor também fundamental. A gente foi almoçar e ela estava muito calada. Eu digo, mas até eu venho aqui, venho da Barra para almoçar com você e você não liga para mim, não está me dando bola. Ela disse, mas lhe dei almoço.
No dia seguinte, mãe, ela morreu. O que a senhora está sentindo? Essa agonia. Depois eu vou chamar o médico. Não, o médico não resolve, não decide, nada. Eu estou sentindo essa agonia e vou viajar. Ela disse, vocês vão tomar um susto muito grande, porque eu vou morrer e vocês vão tomar um susto muito grande, mas eu vou direto para o céu. Eu disse, o quê? Quem envia uma herege para o céu, coisa nenhuma? A senhora disse que não tem fé? Como é que vai para o céu? Eu não posso dizer que tenho fé porque me falta fé. É terrível, é uma pobreza horrorosa. Eu sonhava em ter um pouquinho de fé, mas infelizmente nunca tive esse socorro. E é muito duro você atravessar as tragédias da vida sem ter uma religião, uma fé em que se apoie. Eu sei por experiência própria. Eu achava que ela era eterna, que ela era imortal, como era da academia. Eu não ser uma coisa tão presente para mim, ainda hoje, a figura dela, as coisas, a voz dela, a chinelinha dela aqui nesse corredor. Minha madrinha foi a pessoa melhor do mundo, foi meio que ser minha mãe, tudo para mim. Agora não cheio de defeitos, era só bondade, só bondade. Estima ela no céu e eu aqui na terra. O finalzinho do Maria Moura, quando o Duarte diz assim para ela, assim, não vá, não é uma briga para mulheres, eles vão lhe matar. E se lhe matarem? Ela, se eu morrer, eu morro e pronto. Mas ficando aqui, eu morro muito mais. Então foi a trajetória que a Raquel fez a vida toda.